Buenas, Caetano aqui. Então, resolvendo outro exercício de montagem. Então, antes de a gente realizar a montagem, a gente precisa analisar o nosso mecanismo. Então, temos aqui um pedal, dois, que vai consistir de dois rolamentos e uma parte que é totalmente fixa. Então, eu tenho que ter em mente que eu penso assim, eu vou iniciar a montagem lá no meu Solid por um dos rolamentos, porque eles são as partes fixas, né? Então, depois que eu colocar o rolamento, eu vou começar a montar o resto do meu mecanismo. Então, indo para o SolidWorks, novo, eu vou fechar aqui para abrir de novo, para quem tem mais dificuldade. Novo, montagem. Abrir a montagem, inserir componentes. Daí, daí a gente vai lá e vai procurar qual que é a pasta que está os meus documentos. O nome da minha pasta é... Vou ter que ver agora. Montagem, aqui ó. Então, não é essa. Aqui ó, nova pasta. Tá, então analisando o meu PDF, a gente vai lá e vai ver. O meu rolamento que eu falei que eu vou iniciar por ele é o número 10. Então eu vou ir lá no SolidWorks e vou inserir. E o 10, qual que é o código 10? KST112, que é o meu rolamento. KSTI. E daí, como eu fiz no vídeo 8, eu vou posicionar ele aqui no meu ambiente. Não cliquei nada ainda no botão esquerdo, só cliquei uma vez lá na minha peça. Eu vou posicionar ele mais ou menos não, da mesma forma que eu vejo ele aqui no meu desenho. Então eu vou deixei ele em pé. Opa, não, é o Y, é no X. E posiciono ele aqui no eixo dessa forma. Daí eu cliquei no botão esquerdo e ele está totalmente definido. Ele está fixo no meu ambiente de montagem. Ó. Eu não consigo mover ele. Tá, daí depois que a gente tem ele, eu penso que primeiro eu vou posicionar essa peça 1 aqui, ó. A peça 1 é a pedal 003, que é o tubo torque pedal piloto. 003. Inserir componente. Vai abrir aqui direto, pedal 003. É o tubo. Então, o que qual que é, qual que é a ideia aqui? Esse tubo ele tem que ser concêntrico com o meu rolamento. Então, vou selecionar essa face, que é circular. Vou selecionar, primeiro eu vou clicar em posicionar lá. Selecionei esse aqui. O SolidWorks já puxa a relação de concêntrico. Dei um OK. Só que agora ele está concêntrico, ó. Só que ele está variando longitudinal, é isso daí. É isso daí. Eu não vou parar o vídeo pra falar de novo. Tá, daí tá variando assim, né? Tá indo pra frente e pra trás, só que eu quero travar ele. Então nós vamos lá e procuramos qual que é a distância. Então, a distância da face do tubo para a face do rolamento é 24,5. Então, eu vou segurar o scroll do mouse. Vou dar um zoom aqui, ó. Vou selecionar a face do meu tubo e dar mais um tombo aqui na minha montagem. Ctrl e vou selecionar essa face, porque é a distância dessas faces aqui que a gente tem lá no nosso desenho, né? 24,5. Posicionar, e daí o SolidWorks, ele entende que eu quero uma face coincidente, uma relação de coincidente. Só que nesse caso não é coincidente que eu quero. Eu quero uma relação de distância. Então essa distância aqui, ó, cliquei na distância, ele já vem com essa distância de 80. Só que é 24,5. Dei um OK. Dei um OK. Totalmente fixo, ó. Daí agora ele não varia mais longitudinalmente. Não varia mais assim, ó. Ele tá travado. Ele tá só girando agora. Se a gente der um zoom aqui, ó. Ele só tá girando, que é o que acontece no rolamento. Então, como é que eu faço agora para pegar outro rolamento para colocar aqui?
Eu posso ou vir inserir outro rolamento, ou segurar o Ctrl, botão esquerdo do mouse, soltar o mouse primeiro e depois soltar o Ctrl. Daí agora a mesma lógica, a lógica é uma só. Seleciono essa face, seleciono essa aqui segurando Ctrl, posicionar. Ficou concêntrico. Daí agora o mesmo esquema da distância. Dessa face, ó, na verdade não é essa face, né? É essa face distante dessa. Posicionar, o SolidWorks vai entender que eu quero coincidente, mas eu não quero, eu quero distância. E daí 24.5. Só que como eu não posicionei ele mais ou menos da forma que eu precisava, o que acontece? Eu vou ter que inverter. Eu faria assim, ó. Porque ele entendeu que essa distância até aqui é a distância que eu quero 24,5. Só que não, ó. O meu rolamento ele tá mais ou menos assim. Então é sempre bom a gente deixar a montagem antes de selecionar as relações mais ou menos do jeito que a gente quer. Então agora eu consigo, ó. Seleciono essa face, seleciono essa, posicionar, em vez de coincidente, distância 24.5. Dei um OK. Daí agora tá totalmente travado? Não, ele tá variando, ele não tá alinhado com esse cara aqui. Então essa face, eu vou selecionar essa face aqui, ó, porque é como se eles estivessem fixo numa chapa de aço aqui, ó. Então essa face ela tem que ser alinhada com essa. Se eu selecionar essa face e selecionar essa face e dou um posicionar, o SolidWorks dá um coincidente, porque é como se eles estivessem coincidentes no mesmo plano. Tá, daí depois que a gente fez isso, vamos para outra etapa. A outra etapa agora é posicionar esse tubo vertical aqui. Esse tubo vertical, a indicação dele é 3. O número da peça, pedal 0017. SolidWorks, inserir componentes, 0017. Um clique só. Dei um OK aqui. Na verdade, cliquei mais uma vez. E agora o que a gente precisa? Nossa montagem, ó, a face debaixo ali daquele tubo é coincidente com esse tubo que está no rolamento. Então, essa face aqui, seguro o Ctrl, seleciono essa, posicionar. Ó, o SolidWorks vai direto para ele lá, concêntrico. Só que temos um problema aí, ó. Ele está variando assim. E o que está variando? Se a gente for ver o desenho, ó, a gente tem a indicação de 46 aqui, da linha central do nosso tubo. Daí entra aquela explicação. Toda e qualquer peça, ela foi feita antes de vir para montagem. E se a gente for ver aqui, ó, cliquei no meu tubo, ele ficou azul aqui na minha árvore de trabalho. E daí aqui a gente tem tudo sobre o nosso tubo, ó, todos os planos dele ligados a ele e tudo as outras etapas, ó, ressalto extrusão, corte extrusão. Então aqui a gente vai precisar selecionar o plano superior, que é o plano que corta ele, e daí eu vou posicionar esse plano em relação a essa face, e não o tubo em relação à face. Porque, ó, se eu selecionasse o tubo em relação a essa face e desse um posicionar aqui, ó, a gente teria só a relação de coincidente ou a relação de distância. Daria para fazer uma conta aqui e posicionar como uma distância. Mas eu acho que é mais fácil a gente selecionar o plano e também mais útil, porque aqui tu poderia selecionar uma distância, mas vai ocorrer momentos que a gente não vai conseguir fugir desse plano. Então, como eu falei, seleciono meu plano superior, que é o plano que eu tenho a distância, e vou lá e vejo, ó, o meu plano superior é distante 46 milímetros da face do meu tubo. Selecionei o plano está selecionado já. Ctrl na face do tubo. Posicionar. Ele vai me puxar um coincidente, mas eu quero distância 46. Dei um OK.
E daí agora sim, ó. E daí agora eu vou travar esse tubo em relação, eu vou travar outro plano desse tubo em relação a esse cara aqui, ó. Então eu vou pegar o meu plano frontal. Não, primeiro eu vou clicar nesse tubo aqui e vou ver onde que ele tá lá na minha árvore de trabalho. Daí eu vou abrir ele. E eu vou pegar o plano frontal do meu tubo, que tá no rolamento, e vou procurar o meu plano frontal desse outro tubo que tá ligado a ele. E daí eu, com os dois selecionados, posicionar e vou dizer que eles são coincidentes. E daí agora o plano do meu tubo tá ligado com o plano, ó. Se a gente notar aqui, ó, por causa da resolução a gente vê que eles estão mexendo juntos, ó. Por causa dessa ligação dos planos que a gente fez. Tá, e depois que a gente fez isso, seguimos a montagem. Posicionamos tudo aqui, agora vamos posicionar essa chapa de reforço aqui, ó. É a número 8, reforço haste pedal. São duas, uma aqui e outra lá embaixo, lá em cima. Então, e o código dela é 020. SolidWorks, inserir componentes, 020. Abrir, soltei ela aqui. E daí agora o mesmo esquema de antes, ó. Eu vou selecionar, como eu sei que se eu for ver o desenho, esse reforço ele tá alinhado com um dos planos do meu tubo. Então eu vou dizer, ó, se a gente der um zoom aqui, ó, tem um plano que corta o meu eixo, a minha chapa bem no meio aqui, ó. Eu penso assim que eu posso deixar ele coincidente com um dos planos desse tubo. E eu vou fazer isso. Então, cliquei aqui, eu vou fechar os outros para não me confundir. Ó, cliquei aqui, ele ficou azul lá na minha árvore de trabalho. E daí eu vou procurar qual que é o plano. Ó, se a gente for ver esse plano, ele corta a peça bem no meio. E eu posso dizer que ele é coincidente com o plano frontal desse tubo ou com o plano frontal desse tubo, porque eles estão ligados, ou seja, é o mesmo plano. Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar esse tubo maior, plano frontal, os dois plano frontal selecionados, posicionar. Olha, já ficou coincidente com o meu plano frontal. Estando coincidente, ó, se eu movo ele, eu movo os outros dois juntos. Por quê? Porque todos eles estão ligados. Daí agora eu seleciono essa face, seleciono o tubo, posicionar, ele vai puxar um tangente. Porque esse aqui é circular e esse aqui é plano. E daí o mesmo eu vou fazer com essa face de baixo. Selecionei ela, seguro o Ctrl, posicionar. Dei um OK. Ó, então agora ele está totalmente travado em relação a esse cara aqui e a esse cara. Tá, daí depois que a gente posicionou ele, vamos para outra etapa. A outra etapa eu vou posicionar esse daqui, eu vou vir de baixo para cima. Ó, esse tubinho aqui, ele é o 7A. Então temos aqui um 7A e um 7B. Por que um 7A e um 7B? Provavelmente eles têm configurações diferentes. Ou seja, no SolidWorks a gente consegue adicionar configurações diferentes para uma mesma peça. Essa peça ela vai ter um comprimento menor que essa. Então eu vou lá no SolidWorks, ó, 7A, pedal 019. Solid, inserir componentes 019. No que eu cliquei aqui, ó, tem configuração, valor pré-determinado. Ó, que foi o que eu falei. Uma tem 34 milímetros e a outra tem 70. Eu vou selecionar aqui o 34 e vai vir o tubo menor. Daí o mesmo esquema de posicionamento desse cara aqui. Seleciono essa face circular, seleciono isso aqui, coincidente. Daí, ó, ele tá coincidente, mas ele tá girando lá no meu tubo e eu não quero. Então eu vou ligar, como a gente tem um plano todo aqui, lembra que o plano frontal desse cara, a gente ligou com o plano frontal desse cara, que ligou com o plano frontal desse aqui. Vamos ligar então o plano que corta ele nesse sentido com o plano frontal dos outros. Então cliquei aqui e abri a árvore de trabalho dele.
Nesse caso é o plano direito, ó. O plano direito corta a peça bem no meio, da forma que a gente quer, coincidente com esses caras aqui. Então eu vou vir lá e vou pegar o plano frontal da minha chapa, que é o mesmo desse item. Então, vou pegar o plano frontal, segurando o CTRL, selecionei os dois, posicionar. No que eu posicionei, ele fica alinhado. Daí agora o que está acontecendo? A única coisa que ele está variando é o posicionamento na altura. Então nós vamos lá no SolidWorks e vemos qual que é o posicionamento. O posicionamento dele é 70, bem do centro, ou seja, a gente vai usar um plano para posicionar. É 70 de um plano ao outro plano. Então, ó, o plano desse cara, que é a linha que corta ele bem no meio, é distante 70 milímetros desse daqui. Então, SolidWorks, ó, vou pegar qual que é esse plano. Nós vamos lá e vamos ver qual que é o plano que está cortando ele bem assim para a gente dar a distância. Então, ó, eu selecionei ele aqui para ver onde que ele está lá na minha área de trabalho, na minha árvore de trabalho, pedal 003. Vou abrir aqui e vou ver qual que é o plano, que é o plano superior. Então, selecionei o plano superior. Como eu cliquei aqui, saiu a minha seleção desse tubinho, mas não tem problema. Vou lá e seleciono ele, ó. Então, o plano superior do tubo de baixo com o plano frontal. Posicionar. Vai puxar coincidente, mas não é coincidente que eu quero, é distância. A distância é 70. Tem um OK. E é isso daí. Ó. Agora ele está totalmente travado, como os que a gente fez até agora. Tá, daí depois que a gente fez esse, vamos ver qual que é a próxima etapa. Como eu tô vindo de baixo para cima, eu vou botar essa chapinha aqui agora. Essa chapa, qual que é o balonamento dela? É o balão 9 com o código essa tração cabo leme, pedal 021. Inserir componente, pedal 021. Abrir. Soltei ela aqui clicando no botão esquerdo. Daí a gente tem que tomar um cuidado agora. Ó, vamos lá ver a montagem. O furo dela, ó, tem um lado que é furado e o outro não. O lado que é furado é virado para frente. Então depois eu tenho que tomar cuidado para poder botar essa peça e essa peça pro mesmo lado, né? Então eu já vou pegar e já vou botar essa peça posicionada para frente lá no SolidWorks. Então, ó, vou girar ela mais ou menos aqui como eu quero. Vou selecionar essa face e vou dizer que ela é coincidente com a face do tubo. Dei um posicionar e dei um OK. Daí agora esse cara, ele tem que ser fixado nesse tubo. E daí eu digo que ele é coincidente. Eu seleciono essa face circular aqui e seleciono esta aqui e digo que eles são concêntricos, porque daí ele fica posicionado certinho ali, ó. Ó, ele fica bem certinho posicionado. Por quê? Porque esse cara e esse cara tem o mesmo centro. Tá, daí depois que a gente fez isso, o que a gente precisa fazer é cliquei no Ctrl 7 aqui para ajeitar. A gente precisa travar o sentido dessa chapa aqui. Então, mais uma vez, eu vou usar um plano. Eu vou dizer que um desses planos é paralelo a um dos planos desse tubo. Então, vamos ver qual que eu posso usar. Eu posso dizer que o meu plano superior desse cara, ele é... Vou abrir aqui a árvore dele. Vou dizer que ele é paralelo ao plano superior daquela chapa. Posicionar. Ó, SolidWorks já puxa o paralelo. Dei um OK. Ó, agora a minha chapa está totalmente travada. Aí depois que a gente posicionou ela, vamos para o tubo de cima com o mesmo posicionamento da chapinha, aquela que a gente botou antes. Então, o tubo de cima agora é o 019, só que com a configuração 70. Posicionar. E a mesma lógica de posicionamento. Seleciono essa face, seleciono o tubo, posicionar.
Daí agora ele está posicionado na face do nosso tubo, mas ele não está alinhado. Então a gente tem que começar a alinhar ele. Ó. Agora eu posso pegar e dizer que o plano direito dele, que corta ele assim verticalmente, está alinhado com um dos planos desse tubo que a gente colocou antes. Então a gente vai lá e vê qual que é o tubo. Ou qualquer outro plano. Só que eu vou colocar agora, a gente poderia selecionar qualquer outro plano que estivesse alinhado dessa forma que a gente quer. Então olha aqui, ó, peguei o errado. Eu quero esse cara, que está cortando assim, que tenha mesmo sentido desse daqui. Então, ó, vou selecionar aqui. Selecionei os dois planos, plano direito, posicionar coincidente. Dei um OK. Então ele travou assim agora. Agora falta a altura. Vamos lá ver qual que é a altura dele. Do centro do cilindro é distante 173 do centro desse tubo aqui debaixo. Então, vamos usar a relação dos planos de novo. Vou vir procurar qual que é o plano desse cara aqui. Plano frontal. É o primeiro que a gente colocou. Plano superior do tubo de baixo. Posicionar. VZ coincidente a distância. 173. 173. Ok. Agora está totalmente travado. Até depois que a gente posicionou ele aqui. O outro posicionamento é essa chapa. Então, Ctrl, botão esquerdo e arrasta, copia ela. Daí vamos ajeitar ela aqui mais ou menos da forma que ela é fixada. E vamos usar a relação dos planos. Então eu vou vir aqui, ó, vou abrir a árvore dela, vou pegar o plano frontal e vou posicionar ela com esse plano frontal desse tubo. Então eu vou fechar isso aqui porque facilita a organização. E vou pegar o plano frontal desse daqui que eu sei que ele vai me dar o mesmo posicionamento. Então, posicionei, diz que são coincidentes, dei um OK. Sem apertar ESC, agora eu vou clicar nessa face e nessa daqui, coincidente. Sem clicar ESC, o meu plano já fica aberto aqui, ó. O meu posicionar já fica aberto, eu clico nessa face e nesse daqui. Totalmente definido, totalmente fixo. Vamos ver qual que é a próxima etapa. Agora a próxima etapa é o posicionamento do pedal aqui. Então, o pedal ele é fixado, ele é inserido num tubo maior que a haste do pedal. E esse tubo ele é o número 4. Então primeiro vai o número 4 para depois vir o tubo do pedal. 4, qual que é o código dele? 011. Inserir componentes 011. Dei um OK. Soltei ele aqui em qualquer lugar. Mesmo esquema de antes. Seleciono um, seleciono o outro. Posicionar. Daí agora a gente tem que tomar um cuidado. Esse furo ele é virado para frente ou ele é virado para o outro lado? Vamos lá ver. Ó, ele tá virado certo, ó, então ele tá virado pro mesmo sentido desse outro furo aqui, ó. Então é isso daí. Dei um OK. Agora ele tá, ó, ele tá concêntrico, mas ele não tá totalmente definido. Então vamos lá pro nosso desenho e vemos qual que é, como é que a gente trava ele. Então a distância da face do tubo para um dos planos daquele tubo maior é 20. Então nós sabemos que, vamos ver, esse cara aqui ficou azul, vamos selecionar um plano. Plano frontal, distante 20 mm dessa face. Posicionar,
vai puxar coincidente, mas eu quero uma distância. Em vez de 26, 2 cliques, 20. Dei um OK. Daí agora ele tá girando assim, mas a gente não quer que gire, então pegamos o plano que corta esses furos aí bem no meio, que é esse plano superior, e a gente diz que ele é alinhado com algum outro plano do nosso interesse. Então vou pegar o plano direito da nossa chapa aqui, ó. Vou dar um posicionar paralelo, tem OK. Então por que eu selecionei isso aqui? Porque a gente não precisa deixar eles ligados a um plano só. Ó, selecionei esse plano aqui e ele é o que a gente queria, então ó, dá certo. Depois que a gente fez isso, vamos posicionar o tubo do pedal. O tubo do pedal é o número 5, código 01. SolidWorks, inserir componentes, pedal 01. Larguei aqui. Coincidente. Seleciono um, seleciono o outro. Tá concêntrico. Dei um OK. Olha, ele tá correndo dentro do nosso tubo. Daí a gente vai lá e vai ver qual é a distância. Vamos ver qual é a distância. Ó, não temos uma distância que fixe esse tubo do pedal. Mas ó, furo da peça, pedal 001 para regulagem. Furo na peça, pedal 020 para regulagem. Então o que eu penso? Eu penso que, como é um furo para regulagem, talvez aqui na frente seria inserido um parafuso ou algum pino para travar eles aqui. Então, vamos pensar que esses furos aqui eles são alinhados. Então, eu seleciono essa face, seleciono essa, posicionar, e ele vai ficar concêntrico. Então, por que eu fiz isso? A gente não tem ali dito isso, mas eu acho que vai entrar um parafuso aqui para travar o pedal no lugar certo. Então agora a gente tem ele travado. Como se a gente estivesse acelerando aqui. Tá, daí depois que a gente fez isso, vai faltar posicionar esses 6. Vai faltar posicionar esses 6 aqui. Os 6 e as arruelas, né? Que eu também não coloquei ainda. É a arruela? A arruela é a 2. A arruela de travamento eixo pedal. Então vamos posicionar esses 6 aqui agora. 6 é o pedal 018. Inserir 018. Da mesma forma de antes. O bom desse tipo de exercício é que todos vão seguir a mesma lógica. É simplesmente tu montar, tu fazer isso daqui. É um quebra-cabeça que tem que montar. Selecionei aqui, selecionei as duas faces que são coincidentes, né? Dei um OK. O mesmo esquema, vou selecionar esse cara aqui, vou selecionar esse, coincidente, concêntricos. Olha, ele tá girando, eu vou travar ele também. Vou pegar um plano que corte ele. Eu vou selecionar um outro plano aqui. Vou selecionar esse aqui e vou travar ele também. Posicionar. OK. Daí agora vamos ver se falta mais alguma coisa além das arruelas. Não. Então, posicionando as arruelas é 02, 013. Inserir. Abriu a minha pasta. Pedal 013. Abrir. Botei aqui. Mesmo esquema. Essa face coincidente com essa face aqui. Ah, por que não selecionei essa face? Vou fazer para vocês verem. Selecionei essa aqui e vou selecionar aqui, ó. Posicionar. Ele vai correr para dentro do meu rolamento. Por quê? Porque o Solid entendeu que do jeito que eu posicionei ela ali na montagem, eu quero que essa face fique coincidente com a outra. Mas daí não, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que posicionar ou ajeitar ela aqui mais ou menos do modo que eu quero. Então, selecionei essa face aqui,
Quero coincidente com essa daqui. Posicionar. Ficou coincidente. Sem apertar ESC, seleciono essa face. Seleciono qualquer outro elemento circular. Vou selecionar esse aqui, que é o tubo concêntrico. Tenho OK. A arruela ficou totalmente travada. Para copiar ela, Ctrl, botão esquerdo, arrasta. Solta o botão do mouse e depois solta o Ctrl. Mesmo esquema, essa face coincidente com a face do rolamento. Posicionar. Dei um OK. Essa face com essa face. E é isso daí. Pedal montado. Qualquer dúvida, é só me chamar. Espera aí que eu vou fechar aqui para deixar organizado. Daí, bizu é tu deixar, sempre que tu acabar de montar, seja uma peça ou seja um outro elemento, deixa tudo ajeitado aqui, ó, e dá um Ctrl 7 que ela fica isométrico. Daí salva com ela isométrico. Porque daí no momento que qualquer outra pessoa abrir, vai abrir da forma que tu deixou isométrico aqui, do jeito que tu salvou. Então vamos supor que se tu tivesse deixado essa peça assim, ó, com todos os documentos, toda essa árvore de trabalho aberta, e a pessoa fosse abrir o documento, ela abriria assim todo desajeitado. Então, bons costumes. Ctrl 7 para deixar isométrico. Fecha a árvore de trabalho. Daí, Ctrl S, salvou. Feito. Qualquer dúvida, é só me chamar.